Olá, meus amigos, sou o professor Fred e venho aqui fazer um vídeo rápido para vocês sobre a minha percepção pessoal a fazer a Prova Nacional Docente. Está aqui em minhas mãos. Quem me acompanha aqui no canal sabe que aqui eu estou sempre dando sugestões sobre estudos, dicas para concurso do magistério e também falando sobre um pouco de educação, né, sobre tudo isso. Como eu já tinha falado desde quando começou essa notícia sobre a Prova Nacional Docente, há meses atrás, então meio que me senti obrigado a fazer essa prova para passar também a minha sensação para vocês, me ajudar vocês de alguma forma e também para me ver como cidadão e como servidor público como é que está sendo essa política pública, né? Eu já tinha me aposentado as canetas sobre concurso sobre isso, né? Mas mesmo assim eu tirei uma tarde de domingo para ir lá fazer essa prova. Eu acredito que você vai gostar do vídeo. Então deixe seu like aí, comente o que você não concordar, como é que foi sua prova lá e vamos nessa. Pessoal, eu achei a prova extremamente cansativa. Eu tenho minhas críticas sobre isso, né? Sobre provas que medem o cansaço e não o conhecimento. Então a prova é extremamente cansativa. Cada questão é uma interpretação, né? Vocês sabem, se você já faz concurso, ou faz tempo que você faz concurso, geralmente as questões de português é a primeira que você faz, né? Porque as questões de interpretação de texto são aquelas que exigem mais da sua cabeça e você tem que estar muito concentrado ali e você às vezes perde muito tempo fazendo aquilo ali. Eu estou dizendo em provas tradicionais de concurso. Mas essa, toda a prova era praticamente de interpretação. Teve questões que não eram de interpretação? Teve. Mas pouquíssimas, né? Pouquíssimas, que você aplicava um determinado conceito. Então, uma prova cansativa, praticamente quase toda interpretativa, consequentemente cansativa, né? Falava mais sobre o dia a dia da sala do professor. Isso é bom, né? Isso eu não estou achando ruim, não. Colocava uma situação, problema lá sobre alguma coisa do dia a dia da sala do professor e o professor tinha que... Aí você respondia o que era mais devido. O grande problema disso é também a subjetividade da questão aí, né? Você coloca uma situação, um texto lá para você ler sobre uma situação do dia a dia do professor e fala para ele o que você aplicaria nisso. Infelizmente, às vezes é meio subjetivo isso, né? Então, esse que é outro problema da prova. A prova teve questões, a grande parte das questões eu procurava a mais certa ou a menos errada, né? Não tinha assim, certo ou errado, né? Certo ou errado, diga assim, das 4 alternativas, essa aqui é certa. Das 4 alternativas, essa aqui é errada. Não, eu procurava menos certa ou menos errada. E isso consome neurônios, né? Isso vai queimando, assim, a sua cabeça, você vai ficando mais cansado. Eu sei, meus amigos, que quando eu inicio a prova de concurso, geralmente, eu dou uma folheada em toda a prova, até o final, para me ver, assim, para me fazer um pequeno diagnóstico ali, como é que eu vou manipular o meu tempo ali, naqueles 2, 3 minutos que eu estou olhando, eu já vejo, assim, como é que a prova vai pegar. E a prova, eu vi que cada questão tinha muito texto, né? Eu olhando as questões, vi que tinha muito texto. Mas quando eu fui fazer a prova, aí eu vi que o buraco era mais embaixo mesmo, né? Cada questão, basicamente, um texto. O mínimo que eu, na verdade, o máximo que eu vi foi um texto para 3 questões, o resto era tudo um textinho, uma questão. Um textinho, uma questão. Um textinho e 2 questões. E tinha textão para uma questão também, né? Tinha isso também. Então, assim, extremamente cansativo. Eu sei que em determinado momento da prova eu estava tão cansado que eu fiquei, cara, por que eu vim fazer essa prova, né? Mas ainda estou aqui, vou terminar de fazer. E essas são minhas críticas, né? A minha principal crítica. A política pública é positiva, né? Eu já falei aqui em alguns vídeos, mas eu acredito que isso aqui seja bom para o país e para a educação. Mas eu acredito que tem que reformular, por exemplo, uma prova dessa aqui, infelizmente, ela mede mais a resistência do indivíduo, né? Ali perante a prova. Não está medindo exatamente esse cara sabe o conceito tal, tal, tal. É lógico, você tem que ter questões do dia a dia, isso aí é legal, isso aí é beleza, né? Tem que ter dia a dia do professor, que é uma situação, um problema, e você responde. Concordo que tem que ter mesmo. Mas eu acredito que tem que ser mais sucinta, né? mais menor, né? De modo que o professor consiga analisar de uma forma mais
tranquila, né? Com a mente mais aberta, né? Até porque no dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho, é prejudicial você fazer análises sobre situações, problemas do trabalho, mediante pressão. Apesar de, às vezes, você ter que tomar essa decisão, mas geralmente no dia a dia do trabalho, nas salas de aulas, até no serviço público, você tem tempo para pensar sobre aquilo ali, né? Não é na área policial que você está com a arma na mão e tem que decidir aquela hora. Então, eu não estou certo se isso, a prova sendo assim de forma constante, seria uma boa, né? Eu acredito que não. Isso favorece pessoas que estudam a longo prazo, né? Isso é bom. Favorece pessoas que estudam a longo prazo. Você está estudando 3, 4 horas por dia, vai lá, faz a prova, tem um desempenho muito melhor em termos de resistência, em outros termos também, do que uma pessoa que está estudando menos, né? Enfim, eu acredito que a política pública é boa, mas talvez diminuíssem a quantidade de questões, né? Foram 80 questões, mas eu acho que 50 e uma discursiva seria o suficiente. Então essas foram minhas percepções, meus amigos. Fale aí o que você achou, dê um like, um abraço e até a próxima.